Muito bem, então vamos determinar o menor múltiplo comum entre os números. Existem duas formas de você fazer isso, tá? Uma coisa é primeira forma é você listar os múltiplos de 10, os múltiplos de 12, os múltiplos de 45 e tentar achar qual o menor múltiplo, né? Então você poderia começar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim vai. E aqui também, ó, 12, 24, 36, 48, 60 e assim vai. Eu vou deixar 60 porque já está coincidindo aqui, ó, 60 e 60. E aqui, ó, 45, 90, 135, 105, 40, 180 e assim vai. Repare que para eu chegar no menor múltiplo comum aqui, eu teria que estar listando aqui 80, 90, bateu aqui 90, né? Mais 12, 72, mais 12, 84, aí já passou, mais 12, 96, então o 90 não é. Repara que é meio complicado fazer isso, e imagina fazer isso com a próxima situação. Então a melhor forma que a gente faz isso é o seguinte, é você extrair, deixa eu apagar tudo aqui, é você extrair os fatores primos, comuns e não comuns, né? Sendo que os fatores primos comuns tem que ser o maior expoente. Então você poderia pegar o 10 aqui separadamente, o 12 e o 45 e fazer a decomposição, tá? Eu vou ensinar desse jeito aqui separado e depois a gente vai fazer o mais rápido ainda. Olha só, o 10 dá para dividir por um fator primo? Quais são os fatores primos? 2, 3, 5, 7, 9, 11. São números primos, olha. E se você faz a decomposição, você encontra esse número reescrito de forma de multiplicar números que multiplicam entre si, tá bom? Então aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5, não dá para dividir por 2, então você vai usar o 3, também não dá, então é o 5, 5 dividido por 5 dá 1, então você pega o 10, vai ser reescrito como sendo 2 vezes 5, são dois números primos que estão reescrevendo o 10. E aqui, olha, 12 dividido por 2 é possível, né? Então dá um 6. O 6 ainda é divisível por 2. Então vai dar 3, né, de resultado. O 3 não é divisível por 2, mas o próximo fator primo é o próprio 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. Então fica 2 vezes 2 vezes 3. Eu posso reescrever esse 2 vezes 2 na forma de potência. Então fica 2 elevado a 2 vezes 3. Repara que o 2 está num e está no outro, certo? Fatores primos comuns de maior expoente. 45, até coloquei no lado errado aqui, para fazer a divisão. Lado errado não, lado convencional, podemos dizer assim. Então aqui, ó, 45, tá bom? 45 dividido, deixa eu arrumar mais, tá muito, né? Tá aqui, ó, 45. Dá por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Ah, sim. 5 vai conseguir. Ó. 45 dividido por 5 dá quanto? Dá 9. Aqui até eu inverti um pouco a ordem, né? Porque eu realmente falei que não dava para dividir por 3, mas dá. 4 e 5 dá 9, então dá para dividir por 3. Acontece, gente. A gente está treinando aqui. Até é bom que você sabe isso. 45 dividido por 3, olha, dá 15. Certo? Porque 4 e 5 dá 9, 9 é divisível por 3. O 15 também é divisível por 3. Dá quanto? 5. E o 5 é divisível por 5, dá 1. Então fica 3 vezes 3 vezes 5. Ou seja, 3 ao quadrado vezes 5. Então, qual é o MMC? Menor múltiplo comum entre 10, 12 e 45. Vai ser o quê? Vai ser os fatores comuns, ou seja, o 2. Mas ele não é comum a todos, né? E não comum, só tem não comum aqui. Ou seja, o que não se repete, tá? O 3 e o 5. Agora,
tem aqui o 2 e o 2 ao quadrado. Qual é que eu uso aqui? É o 2 ao quadrado. Tá? O próximo que a gente tem aqui é o 3, né? Tem o 3 ao quadrado aqui. Então fica 3 ao quadrado. Então fica 4 vezes 9 vezes 5. Ou seja, 4 vezes 5, 20, vezes 9, 180. Então até ter naquela lista que eu estava fazendo de múltiplos, até encontrar o menor múltiplo que é comum a todos, é o 180. Certo? Então, esse é um jeito. Agora, eu vou fazer um jeito mais rápido, que é decompondo todo mundo junto. 10, 12 e 45. Tá? Então, aqui, ó, o 10 e o 12 dá para dividir por 2. Dá 5, dá 6. O 45 só repete. O 6 dá para dividir por 2. O 5 só repete. O 6 dividido por 2 dá 3. E o 45 não divide, só repete. Agora eu uso o 3. O 5 não divide, repete. O 3 dividido por 3 dá 1. O 45 dividido por 3 dá quanto? 15. A gente até já fez, né? O 5 e o 1 não dá para dividir, mas o 15 dá para dividir por 3. Aí, olha, repete o 5, o 1 e aqui dá 5. E agora não dá para dividir por 3, mas o próximo primo é 5. Então aqui vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. Deu 1 todo mundo? Acabou. Aí vai ficar, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, já dá direto, olha, vezes 5. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9 e 5. 4 vezes 9 vezes 5, a gente já viu, dá 180. Beleza, né? Tranquilo? Legal. Agora aqui, ó, eu vou deixar essa atividade aqui para você. 18, 20, 45 e 60. Faça pelos dois métodos e aí veja se você consegue fazer. Beleza? Se conseguiu fazer, coloca a resposta aqui embaixo. Qual é o menor múltiplo comum desses números aqui. Tudo bem? Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Bom, vamos aprender então a decompor em fatores primos os números indicados. São exercícios já com números maiores, então se você não sabe do zero, basicamente você precisa fazer o seguinte. Vamos usar aqui uma coisinha mais clara. É o seguinte, o que é decompor em fator primo? Primos são números que só é divisível por ele e pelo 1. Tá? Então aqui, ó, os primeiros números primos que a gente tem, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e aí acho que é o 23 o próximo. E vai embora. E aí você tem aqui um número que você vai reescrever este número em fator primo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Pegar o número 4. Eu posso escrever o número 4, que é o resultado de 2 vezes 2, que é esse número primo aqui. É o único número primo que é par, que é o 2. Eu posso escrever o número 6 como sendo 2 vezes 3, são dois números primos. Tá? Então, 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. Então, olha só aqui, ó. Eu posso escrever o 30 como sendo 2 vezes 3 vezes 5. Ó. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Tá? Eu posso escrever o número 40 como sendo 2 vezes, deixa eu ver, 10 vezes 2 vezes 5. Né? 2 vezes 2 vezes 2. Não, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, tá aqui. Tá? Então, estou escrevendo o número. Como aqui está repetindo, eu posso escrever isso aqui da forma de potência. Né? 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo vezes 5. Tá? Então, isso aqui é como a gente decompõe um número em fatores primos. Só que existe uma forma, talvez mais usual que você vai encontrar por aí, que é usando a decomposição como uma divisão. Tá? Então, você pega aqui, ó, pega o número 210, coloca aqui um traço onde vai ocorrer a divisão, e aqui você vai colocar o número primo. Aí você vai testando do menor para o maior. Tá? Se você sabe divisibilidade, te ajuda bastante a fazer isso. Nesse caso aqui, ó, 210. Dá para dividir por 2? Dá, porque é par. Então, 210 dividido por 2, você divide, tem que ser bom em divisão, tá? Para aprender, saber fazer isso. Se você quiser aprender
as bases, a fundamentação matemática, aqui embaixo tem um link na descrição, que é o meu curso Cálculo Mental, tá? Isso vai te ajudar bastante a até você ganhar velocidade, tempo e aprender de uma vez por toda a matemática, tá bom? Bom, então aqui, ó, 210 dividido por 2 dá 105, tá? 105 vezes 2 dá 210. Exato, tem que ser uma divisão exata, não pode ser não exato, tá? E aqui, olha, não dá para dividir mais por 2, mas 3 dá. Por quê? Porque a soma dos algarismos dá 6, e 6 é divisível por 3. Logo, 105 é divisível por 3, tá? É divisível por 3. E esse número vai dar 35. 35 vezes 3, 105, tá bom? Eu poderia fazer assim, ó, 10 dividido por 3 dá 3, vai 1, 15 dividido por 3 dá 5, dá 35, certo? Dá para dividir por 3? Não, que aqui dá 8, não dá mais para dividir por 3. Logo, o próximo que vai ser o 5, tá? Tá aqui, ó, 5. 35 dividido por 5, aí sim, 7. Tá? Não dá mais para dividir por 5, mas o próximo é o próprio 7. Então, 7 dividido por 7 dá 1. Chegou em 1, acabou. Acabou a divisão. Eu coloco aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, 210 reescrito na forma, né, decomposta, né, decompondo em fatores primos, está aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, está aqui o 210 decomposto em fatores primos, certo? Tranquilo? Vou fazer aqui de novo, olha. 1.224 dividido por quem? Quem é o primeiro? 2. Par, ok. Então, olha, 12 por 2 dá 6. 2 por 1 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. 612. 612 dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? 6 por 2 dá 3. 1 por 2 não dá, então tem que ser 12. 12 por 2 dá 6. Como não teve divisão aqui, é 0, 6. Dá 306. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Aí, 306 dividido por 2 dá quanto? Aqui dá 1. Aqui, ó, 1 vezes 2 é 2 para 3, 1 fica 10. Tá? Então, 10 por 2 dá 5. Aí, você vai pegar, deu exato, né? Então, 6 por 2 dá 3. Então, dá 153. Aí vem a dúvida. Será que este número é primo ou não? Será que este número é divisível, talvez, por 3? Bom, aí você tem que dar uma olhadinha para ver se é divisível por 3. Ó. 1 e 3 dá 4 e 5, 9. Opa, deu a soma. Por isso que eu te falo, tem que ser bom em divisibilidade. E aí, chegou aqui, dá para dividir por 3. Então, 15 por 3 dá 5 e 3 por 3 dá 1. Tá? Deu 51. E aí, 51, será que é divisível 51 por 3? O que é que você acha? Pense aí um pouquinho. É, né? 5 e 1, 6, evidentemente é divisível por 3. Quanto é que é o valor? 5 por 3 dá 1, sobrou 2. 21 por 3 dá 7, 17. Aí, será que é divisível por 3? 1 e 7, 8, não. Não é divisível por 5, não é divisível por 7, nem por 11, nem por 13. Opa, tá aqui, olha. 17 é um número primo. Só é divisível por ele mesmo, tá bom? Então vai ficar, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 3. Vezes 3. Vezes 17, tá? Eu posso reescrever, então, isso aqui ó, como sendo 2 elevado à terceira, já que é 2 vezes 2 vezes 2. Aqui eu posso reescrever como sendo 3 elevado ao quadrado, já que é 3 vezes 3, e o 17. Então, 1.224 é 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, e aí vezes 17. É 1.224. Tá bom? Eu reescrevi, eu decompus o número em fatores primos. Dito isso, vou deixar para você tentar fazer isso daqui, ó, 6.744. Caso você se enrole, provavelmente você vai se enrolar com a divisibilidade. Então é bom que você também estude isso para aprender. É sempre bom de saber o que é que a gente precisa para resolver aquela questão.
você precisa saber a divisibilidade e dividir, né? Basicamente, a divisibilidade e saber dividir. Quanto mais craque você tiver nisso, mais fácil você vai conseguir decompor números em fatores primos. E aí, serve para quê, Ricardo? Olha, por exemplo, serve para você futuramente, ou se já não está fazendo isso, encontrar o menor múltiplo comum entre números. Isso ajuda bastante. Ou então, o maior divisor comum entre números, né? Para resolver operações com fração, para resolver algumas situações da matemática que são importantes, tá bom? Espero que você tenha aprendido, gostado. Tchau, tchau, até a próxima aula. Bora fazer aqui uma simplificação de frações, mas nesse caso um pouco diferente, que normalmente a gente vai usando valores que é divisível comum, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente olha para o 12 e olha para o 45 e vê qual é o que pode dividir ao mesmo tempo e faz a divisão. Mas eu vou falar usando o máximo divisor comum entre os números, certo? Por quê? Porque já quando você faz a simplificação usando o MDC, você já encerra logo a simplificação de uma vez por todas, do que ficar usando repetidas vezes, tá? Então por isso que eu estou ensinando assim. Então o que é o MDC? É você pegar o maior divisor que divide 12 e o 45 e aplicar aqui na simplificação, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Como é que a gente faz? Tem vários métodos de você usar isso. Você pode fazer a decomposição e usar os fatores comuns de menor expoente, tá? E aí você acha o MDC, né? No caso aqui, ó, 12 dá por 2, dá 6, dá para dividir por 2, dá 3, dá para dividir por 3, e aqui nós temos fatorado o 12, né, em fatores primos, 2 ao quadrado vezes 3. Aqui o 45 dá por 3, dá 15, dá por 3, dá 5, e dá por 5, dá 1, acabou. 3 ao quadrado. O MDC é o fator comum de menor expoente. Nesse caso, quem é comum aqui? É o 3. Qual é o que tem menor expoente? É isso aqui que é elevado a 1. Então, o MDC é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fração e vou dividir pela fração unitária, né? 3 dividido por 3, mas eu estou usando o MDC para simplificar. Então, 12 dividido por 3 dá 4, 45 dividido por 3 dá 15. Pronto, acabou. Não tem mais como simplificar. Ah, Ricardo, mas só teve uma vez. Tudo bem. Mas nesse caso aqui, teve uma vez. Mas vamos ver no próximo. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para diminuir a sujeira, né? Para não ficar muita coisa no quadro. E vamos fazer o MDC aqui de 60 e 90, tá? Então, pegar o 60, fatorar, pegar o 90 e fatorar. E aí a gente vai encontrar o MDC dos dois, tá? 60 por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, certo? Por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, qual é o MDC aqui? Ó? O 2 é comum, menor expoente é 2. O 3 é comum, menor expoente é só o 3 aqui. E o 5. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 60 e o 90 e vou dividir por 30, né? 60 por 30 dá 2, 90 por 30 dá 3. E acabou, certo? Quando a gente usa o MDC, a gente rapidamente encerra a simplificação. A gente tem a garantia que aqui é a fração irredutível, né? A gente chama isso aqui, não dá mais para simplificar. A gente acha a fração irredutível. Acabou aqui, não tem mais como deixar na forma fracionária. Agora só se fosse dividir mesmo para a forma decimal, tá bom? Espero que você tenha entendido essa dica. Você pode usar de outros jeitos, mas também essa aqui é uma dica que eu deixo para você. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Muito bem, vamos fazer então a simplificação de um radical, né? Que radical é esse símbolo aqui da raiz, né? Nesse caso aqui é uma raiz quadrada, porque quando não aparece nada, significa que aqui é 2. E a gente vai utilizar justamente esta
raiz aqui para simplificar. Como é que a gente simplifica? Tá? Como é que a gente deixa mais simples? É quando a gente consegue dividir um pelo outro, consegue extrair de dentro do radical e assim vai. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente vai simplificar um radical, é o seguinte. Tem essa regrinha aqui. Ó. Se eu tiver aqui, ó, n raiz de a elevado a m, eu posso reescrever isso como sendo a dividido por n. Né? A elevado a m dividido por n. Se tiver assim, ó, n a elevado a m, b elevado a n, eu posso reescrever como sendo a m sobre n e b, nesse caso aqui eu vou botar um p, tá? P sobre n, tá bom? Então posso reescrever assim. Então aqui eu também posso fazer isso. Esse aqui eu vou repetir, tá? 1 sobre xy. Aí aqui, olha, o que vai acontecer? Vai ficar o 12, né? Como aqui é 1, eu vou deixar assim, ó, 1 sobre 2, tá? Aqui, ó, o x, 3 sobre 2 e o y, 5 sobre 2, tá? Então vamos com calma aqui que a gente chega na resposta já já. Então isso aqui, vai lá, continuar. Aqui, ó. Olha só. Esse 12, eu posso reescrever este 12 como sendo o quê? Ó? 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então fica 2 ao quadrado vezes 3, tá? Então eu posso pegar ó, 1 sobre xy e o 12 eu posso reescrever como sendo 2 ao quadrado sobre 3 elevado a meio. E aí eu vou dividir isso aqui, né? 2 ao quadrado elevado a meio e 3 elevado a meio, tá bom? Depois a gente retorna aquilo que for para retornar, certo? Então a simplificação é um pouco diferente porque eu quero abrir as operações para você entender de uma vez por todas. Isso multiplicado por... Aqui o x, olha, o que dá para fazer aqui? X pode ser assim, elevado a 2 sobre 2, x elevado a 1 sobre 2, tá? Porque se eu pegar aqui, não sei se você... Deixa eu fazer de outro jeito aqui, para você entender. Eu posso reescrever o x elevado a 2 mais 1 sobre 2, tá? Para você nunca esquecer isso. 2 mais 1 sobre 2. E o y eu posso escrever como sendo 4 mais 1 sobre 2. Por que, Ricardo? Porque esse 2 é divisível por 2. E esse 4 é divisível por 2. Então eu posso separar pela propriedade aqui que está somando, né? Eu posso separar essa potência, tá? Então olha só, 1 sobre xy fica, o 2 elevado ao quadrado meio, 2 elevado ao quadrado vezes meio, tá? O 3 elevado a meio. O x eu posso colocar 2 sobre 2 vezes x, 1 sobre 2. Tá? E o y elevado a 4 sobre 2 vezes y elevado a meio. Ficou apertadinho aqui, tá horrível. Vamos então fazer aqui embaixo. Vou repetir, xy. Então 2 elevado a meio ao quadrado elevado a meio, eu posso escrever assim. O 3 elevado a meio, eu posso escrever assim. O x aqui a gente decompõe. Aí fica assim, né? x2 mais 1 sobre 2 é x2 sobre 2, x1 sobre 2. Aqui vai ficar 4 sobre 2, y elevado a meio. Pronto. Agora aqui a gente simplificou. Por quê? Quem tiver elevado só elevado a meio, volta para dentro do radical. Então, essa parte aqui toda vai voltar para o radical. Essa não. Por quê? Porque 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. Então, fica só o 2. x, 2 sobre 2 dá 1. Fica só o x. y, 4 sobre 2 fica y ao quadrado. Tudo isso dividido por xy. O resto volta a ser um radical. 3, x e y. Dá para simplificar aqui. X dividido por x dá 1. Y ao quadrado dividido por y dá y. Então, como não tem espaço aqui, eu só vou apagar
Só para você ver como é que simplificado, tá bom? Então, isso daqui é a simplificação. 2y raiz quadrada de 3xy. Ricardo, só tem esse jeito? Não, não tem só esse jeito. Eu fiz assim para você ver como é que são as operações. Mas o que é normal que você vai encontrar? Vai ser assim. O professor ele vai chegar e vai ensinar assim. Ó. Você transforma o 12 em 2 ao quadrado vezes 3. O x em x ao quadrado vezes o x. E o y é y à quarta vezes y. Tá? Ele já chega logo, ou às vezes nem faz isso, tá? Às vezes só mostra e tal, e é por isso que eu estou te mostrando daquele jeito, para que você entenda rápido esse jeito, que é mais rápido até, né? Então fica 2 ao quadrado, 2 dividido por 2 dá 1, vem aqui para fora. 2 dividido por 2 dá 1, vem aqui para fora, né? 2 elevado a 1, x elevado a 1. Y à quarta dividido por 2 dá y ao quadrado sobre xy. Vai ficar, sobrou 3 lá dentro, o x lá dentro e isso aqui foi para fora, isso aqui foi para fora, isso aqui foi para fora. Sobrou esse, esse e esse. Tá? 3xy. Sobrou aqui. Aqui vai ficar, ó, x elevado a 1 é x, né? Dividido por x. 2, repete o 2. Y ao quadrado dividido por y dá y e ficou só isso. Tá? Então a gente apaga essa parte. É rápido desse jeito? Mas se você não compreender o princípio da coisa, você não vai entender o porquê que isso é possível. Tá bom? Por isso que eu estou ensinando. Então, a simplificação deu isso. Simplificou o radical de y. Você vai aplicar isso em outras situações de simplificação. Tá bom? Beleza? Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau. Até a próxima aula.